perspectiva positiva para 2026, como a gente acabou de ver nos dados da Confederação, a indústria brasileira se transformou e voltou, na verdade, a perder as posições no cenário internacional, principalmente a indústria de transformação. É o segundo ano consecutivo em que perdemos espaço. Em um ranking que reúne 90 países, o Brasil ficou na 69ª colocação, permanecendo entre o terço das economias com o pior desempenho industrial. Os dados foram compilados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, com base nos números da UNIDO, um braço da ONU para o desenvolvimento da indústria. Quem repercute este assunto conosco é Márcio Guerra, que é superintendente de inteligência econômica da CNE. Márcio, seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde, tudo bem, Gabriel? Por que a indústria de transformação nestes últimos anos? Porque víamos em 2025 a indústria em boas colocações, vamos dizer boas em relação ao que a gente está hoje, mas vimos uma perda de posições bastante rápida e uma deterioração muito aguda para a indústria de transformação por aqui. O que justifica essa perda de espaço? Bom, essa perda de espaço ela vem acontecendo desde a década de 80, né? Vem se agravando de sobremaneira o peso que a indústria tem na economia. Não só a indústria como um todo, mas a indústria de transformação em especial. Nos últimos anos, essa situação tem se agravado muito, a perda de competitividade associada a questões relacionadas ao custo do Brasil, né, às condições de crescimento econômico, né, de perda do tecido industrial de uma forma acelerada. Pelo mundo todo, a indústria ela reduz a sua participação, né? Se a gente olhar para a década de 80, 85 ali, você tinha um peso significativo da indústria. A indústria de transformação ela respondia por 36%. E hoje é em torno de 11, 12%. Isso aconteceu no mundo todo, só que nos países, essa perda do tecido industrial, ela foi acompanhada de uma expansão da renda média. No Brasil, a gente não teve essa expansão. E, além disso, a gente tem essa indústria trabalhando com baixa complexidade, ou seja, a gente importa muitos produtos manufaturados com uma complexidade maior e acaba exportando produtos de menor complexidade, e sendo que as nossas exportações estão baseadas em commodities que poderiam ser trabalhadas aqui internamente. Então, isso vai fazendo o que a gente chama tecnicamente de um processo de deteriorização regressiva da economia, em específico da indústria. Quando a gente fala sobre tarifaço, a gente olha para os produtos de maior complexidade que vão aos Estados Unidos, que agora vão ter uma vida um pouco mais difícil. É problemático para a indústria, de forma estrutural, ter essa nossa indústria de transformação mais complexa, com dificuldades no mercado internacional também? Além de ter perdido a densidade dessa complexidade ao longo do tempo, né, o que nós temos hoje de indústria complexa está suscetível a esses fenômenos geopolíticos, né, que são colocados aí. Sem dúvida, uma parte altamente relevante da indústria está sendo penalizada com esse tarifaço. E aí a concentração de vendas a um país, em alguns casos, faz com que esse risco se eleve substancialmente. Então, a busca de novos mercados é crucial para tentar mitigar esse risco, sobretudo de produtos que têm essa complexidade. O ideal é que a política industrial apoie o fortalecimento dessas cadeias de valor agregado, né? As antigas, que precisam cada vez mais avançar, ganhar produtividade, ganhar competitividade, e as novas cadeias que vão surgindo, como o que tem se discutido aí no caso de minerais raros e que vão fazer parte dessa nova cadeia industrial do futuro. Eu queria até entender, porque se a gente volta décadas atrás, o Brasil estava equiparado a países emergentes, Coreia do Sul, China, outros países do Sudeste Asiático, que viram um desenvolvimento industrial muito forte. A Coreia do Sul hoje tem uma das indústrias de maior tecnologia do planeta. A China concorre com a Alemanha, Estados Unidos, Japão, que nas décadas passadas, quando nós éramos emergentes, já tinham uma indústria muito bem desenvolvida. O que esses países fizeram certo que a gente fez errado, meu caro? Eu queria entender por que a gente perdeu uma oportunidade de crescimento industrial nas últimas décadas. Lógico
Gabriel, que a gente está diante de uma questão complexa, mas se a gente for elencar, acho que o primeiro ponto é a questão da educação, né? Sem dúvida, o investimento em educação de forma assertiva e o encaixe da educação superior e a educação profissional como um vetor importante do desenvolvimento e sustentação desse desenvolvimento industrial, ele é primordial. Um outro ponto que é extremamente relevante é a logística, né? Como esses países que você citou, eles avançaram com investimentos em infraestrutura que dão sustentação a uma competitividade, ou seja, reduz custo, né? Ganha-se velocidade. O fator logístico é determinante para fazer chegar o produto desses países aonde ele tem que chegar, ou seja, pelo mundo todo. Então, o Brasil, ao longo dessas décadas, ficou muito tempo sem ter uma política industrial robusta, com estratégias definidas, com escolhas estratégicas de base definidas, enquanto hoje a gente ainda está discutindo, por exemplo, questões como saneamento básico que nós não conseguimos resolver, que é a base de um desenvolvimento lá na frente. Então, o Brasil perdeu tempo, perdeu, como se fala, quase que retoricamente, o trem da história, mas eu poderia elencar N fatores que fazem com que esses países saiam na frente quando a gente for falar de questões tributárias. Esses países enxergam de uma forma diferente, que vão fazendo com que a competitividade da indústria brasileira vai ficando para trás, vai ficando pelo retrovisor à medida que esses países vão avançando e a gente se move numa velocidade menor. O governo não faz um esforço para tentar melhorar essa situação da indústria no Brasil. Há o programa Nova Indústria Brasil e há também o programa Mover. São dois programas de apoio à indústria de, teoricamente, alta tecnologia aqui no país. A gente está seguindo no caminho certo. O que precisa ser feito a mais para que nós paremos de perder posições? Eventualmente a gente vai parar, né? Porque a gente já está no 69 de um ranking de 90, não tem muito mais para onde cair. Mas o que pode fazer com que a gente estabilize e volte a crescer nessa participação na indústria mundial? Bom, é louvável que o governo tenha trazido essa pauta de política industrial novamente para o país. A gente precisa resgatar e torná-la perene. Não pode ser uma questão de um governo A ou de um governo B. Isso tem que ser uma questão de Estado. Ou seja, a continuidade dessas políticas são cruciais. Mas é preciso fazer um dever de casa. É preciso fazer um dever de casa na educação, é preciso fazer um dever de casa na infraestrutura, né? Seja desde o saneamento, a criação de rodovias, a infraestrutura logística portuária, para colocar o nosso produto de forma competitiva, reduzindo o custo do Brasil, né? Nós temos aí a entrada da reforma tributária em vigor, espera-se que se consiga chegar num bom denominador de que isso traga fatores positivos para esse processo e diminua esse gap, né? Então, é preciso que o país avance nesse sentido e coloque a pauta da indústria, independente de qualquer governo, como uma pauta principal para o desenvolvimento do país. Ou seja, o processo de agregação de valor. Se nós ficarmos ancorados nas commodities, nós corremos o risco de sermos descartados um pouco mais adiante, porque os países que são nossos compradores hoje pensam suas estratégias também para distribuir e internalizar o processo de produção desses produtos que são comoditizados, que hoje a gente tem um diferencial competitivo assim. Perfeito. Aquela história. Só para a gente terminar aqui a nossa entrevista, quando você vai montar um projeto industrial, você bota na planilha, vê o retorno sobre aquele patrimônio que você vai investir no projeto. Tem uma taxazinha, que é aquela taxa de desconto, que deixa qualquer tipo de projeto um pouquinho mais inviável, como um projeto inexecutável no mercado brasileiro, que são as taxas de juros futuras que a gente aplica por aqui. O quanto o juro tem sido cruel com a indústria nesses últimos anos. E aí, claro, últimos anos, desde o ano 2000, a média de taxa de juros é acima de 10%. Eu diria nesse último século aí que a gente vem vivendo. Bom, a taxa de juros tem esse fator, vamos dizer, de um problema em espiral, né? A gente falava sobre infraestrutura, em avanço de infraestrutura logística, e como é que você pensa em infraestrutura logística se você tem uma taxa de juros tão alta, onde o investimento, seja ele
o investimento privado, sobretudo, a criação de novos negócios, acaba sendo desestimulada por conta do retorno que os projetos trazem comparativamente ao que está sendo colocado no mercado financeiro. Então, e logicamente, o investimento em infraestrutura, que é o papel do Estado, acaba sendo comprimido porque as contas públicas estão cada vez mais apresentando dificuldade. E esses juros acaba também sufocando ainda mais as contas públicas quando a gente vê quanto que o Brasil paga para a rolagem da dívida pública. Então, a taxa de juros ela tem prejudicado o setor público e, consequentemente, sistemicamente, o setor privado, o grau de endividamento também das empresas que precisam muitas vezes, sejam elas de diferentes portes, buscar financiamento para poder alavancar suas operações. O governo precisa atuar aí, ajudando nesse processo, e o que acontece é que as empresas, no fundo, o vetor final continuam perdendo competitividade, ou seja, a gente vai tendo soluções paliativas, a taxa de juros não contribui, o investimento não acontece, a economia não cresce. E, além disso tudo, há de se repensar o papel da política monetária diante de uma mudança que nós estamos passando na sociedade, tanto globalmente como no Brasil, os efeitos de taxa de juros dessa magnitude e seus efeitos para comprimir a demanda, sendo que o mercado de trabalho tem mudado muito. Então, são muitos fatores que acabam trazendo, que merecem ser discutidos mais profundamente, mas que o Brasil precisa pensar qual o caminho de desenvolvimento que ele quer tomar daqui para frente. Márcio Guerra, superintendente de inteligência econômica da CNI. Que prazer conversar contigo, meu caro. Obrigado por compartilhar essas ideias e, claro, essas discussões conosco. Até uma próxima. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Valeu, até a próxima.